Amigos do programa do Pacheco, nós estamos aqui na residência oficial do Bispo de Coroatá, o nosso amigo Dom Sebastião Bandeira. E é uma honra, satisfação entrevistá-lo. E uma alegria, eu tinha a maior vontade de entrevistar o nosso bispo, o Bispo de Coroatá. Dom Sebastião, é um prazer estar com você hoje, dessa entrevista, onde vamos fazer várias perguntas para você. Eu fico agradecido. Pacheco, para mim também é motivo de satisfação estar aqui hoje conversando com você. Eu gosto muito de valorizar os talentos da nossa cidade de Coroatá. E sei que você, com sua criatividade, com seu profissionalismo, tem se destacado nos meios de comunicação. Por isso que é importante valorizar as pessoas na nossa terra que contribuem, cada uma conforme o seu carisma, para que Coroatá e a região sejam conhecidas no Brasil e no mundo todo. Então, Sebastião, eu gostaria de saber do senhor, e eu gostaria que o senhor fosse positivo nas respostas. O senhor é de famílias religiosas? Sua mãe, seu pai? E com quanto tempo você entrou para ser padre na Igreja Católica? Você tinha quantos anos? Eu nasci na cidade de Riachão, sul do Maranhão. E, de fato, a minha família é católica, mas aquele catolicismo tradicional. Meu pai foi seminarista quando jovem e continuou com aquela tradição dele, católica, herdada dos meus avós. A minha mãe era membro do apostolado da oração e se tornou também ministra extraordinária da Eucaristia. Então, é uma família católica. Nós somos 9 irmãos. Entre os meus irmãos, 2 foram primeiro ao seminário, mas não ficaram. Eu sou o terceiro que fui para o seminário e fiquei. Mas meu pai, ao mesmo tempo, era maçom, chegou a ser venerável da loja maçônica na cidade. Mas isso, mesmo sendo maçom, ele continuava firme na fé católica. Domingo ia sempre à missa, tinha muito amor. Você ia na missa com eles? Sim, ele sempre nos levava para a igreja. Agora foi sua mãe e seu pai que disse: meu filho, você vai ter que seguir, você vai ter que ser padre um dia. Foi eles que botaram na sua mente, mas essa decisão foi você que tomou. Quantos anos você tinha na hora que você tomou essa decisão, que você aceitou ser padre? Interessante, Pacheco. Meus pais, eles foram muito sábios. Eles não influenciavam na escolha dos filhos. Eu, com 10 anos de idade, tinha uma catequista, que era uma religiosa. E quando eu fui fazer a primeira comunhão, eu já, naquele dia, pedi a Jesus para que eu me tornasse padre. Então, quantos anos? 10 anos de idade. E com 11 anos, eu já pedi para ir para o seminário, em Balsas, porque Riachão era uma cidade pequena, não tinha seminário, e eu pedi a meus pais que eu fosse para o seminário. E eles atenderam o meu pedido. Só que eu era muito criança. Depois de pouco tempo, voltei para a família e, com 15 anos, novamente pedi para ir para o seminário
onde continuei os estudos e depois, com 25 anos, já me tornei sacerdote. Então você não teve assim aquela vida de jovem, de brincar, desculpa a expressão, de alguma festinha, você não teve essa vida. Você que se engana, isto é, quando você vai para o seminário, você tem uma vida com os estudantes normais lá da época, e nas férias, com meus primos e primas, nós íamos viver a vida normal. Normal, por exemplo, namorar? Não, namorar não, nunca teve esse negócio. Não, na realidade, namorar, assim, namoro, sério, não. Tinha aquelas paqueras de adolescente, né, que a gente gostava das paqueras, as meninas também gostavam, mas não de namoro sério, porque eu dizia assim, eu vou ser padre, e se eu vou ser padre, eu não vou enganar ninguém. Então, mas era uma vida muito saudável com os amigos de infância na nossa cidade, que tem muitas águas, muitos banhos. Então, eu posso dizer para você que, embora eu estivesse no seminário, mas tinha a vida normal de qualquer jovem. Agora você se tornou padre com quantos anos? Com 25 anos, eu fui ordenado padre na minha cidade, Riachão. E fui trabalhar no sul do Maranhão, na cidade de Mangabeiras. A primeira igreja sua? A primeira paróquia foi São Raimundo das Mangabeiras. E depois de pouco tempo eu fui para Balsas, onde eu dediquei 10 anos em Balsas, ajudando lá na diocese, e ao bispo e ao sacerdote. Depois desse período em Balsas, o bispo me mandou para Roma. Em Roma eu vivi 2 anos fazendo mestrado na universidade, e voltando de Roma eu fui para São Luís, ser formador no nosso seminário maior de Balsas. Em São Luís, o Papa, na época, né, ainda era o final do mandato do Papa João Paulo II, eu fui nomeado bispo auxiliar de Manaus. Primeiro eu estive lá em Manaus durante 5 anos, e depois, já com o Papa Bento, eu vim para Coroatá, onde estou muito feliz até agora. Bispo Dom Sebastião Bandeira é o nosso convidado de hoje. Seus irmãos sempre visitam você? Você ainda tem mãe, tem pai ainda? Meu pai faleceu já há vários anos. Graças a Deus eu tenho minha mãe com 91 anos. Infelizmente, devido à situação dela, o mal de Alzheimer, ela não mais reconhece. Nós, como eu já falei, nós somos 9 irmãos. Desses 2 já partiram para a casa do pai. Meus irmãos, eles são muito reservados, e eu já insisti tanto para que eles viessem aqui em Coroatá, mas vieram poucas vezes. Eles moram onde? Desses meus irmãos, 2 moram em São Luís, e os outros lá em Riachão. Então eu já convidei, eles vieram no dia quando eu fui acolhido bispo em Coroatá, alguns vieram, outros nunca vieram, e eu gostaria muito que eles viessem. Por que eles não vêm? Eles são muito reservados. Por qual motivo? Você não sente poxa, meu irmão podia vir me visitar mais, ou você também ir na casa dele, também, entendendo? Ou ele diz assim, meu irmão não vem aqui, eu também não vou lá. Será que eles pensam dessa forma? Me desculpe essa pergunta. Eu sempre vou lá. Agora mesmo eu estive uma semana acompanhando a minha mãe, porque eu sinto, Pacheco, o meu dever de filho. Eu jamais deixaria de dar assistência à minha mãe
como filho, eu tenho uma obrigação. E eu vou lá, visito a todos os irmãos quando eu estou lá, porque eles moram lá, cuidam bem da minha mãe, mas é questão muito da educação. Nosso pai era um homem muito trabalhador e ele era muito austero. Duro. Ele queria que os filhos todos se formassem, estudassem. O papai, por exemplo, nunca comprou uma radiola. Ele achava que, naquela época, o rapaz e a moça ouvir radiola ia perder tempo. Mas ele colocava todos nos colégios bons, porque ele queria que os filhos se formassem, e graças a Deus, todos se formaram. O seu pai chegou a ver você sendo padre, a sua mãe. Qual foi a emoção, a alegria dos seus pais vendo você sendo padre? O papai... Você lembra da emoção? Lembro. O papai, graças a Deus, ainda participou da minha ordenação de bispo. E minha mãe também, graças a Deus, ainda está viva. Quando eles souberam que eu ia ser bispo, eu chamei os dois e disse: olhe, papai, mamãe, o Papa me pediu que eu me tornasse bispo. Aí o papai ficou alegre, a mamãe, mas aí eles perguntaram: onde você vai? Em Manaus. Aí a mamãe ficou assim: Luiz, meu filho, tão longe. Então foi um susto para eles quando eu disse que ia para Manaus. Porque para eles Manaus ficava tão distante, tão difícil, e que para eles foi um choque. Junto com a alegria veio também aquela saudade do filho ir para a missão. Mas eles sempre foram muito fiéis. Uma coisa bonita, eles sempre procuraram respeitar as nossas decisões dos filhos. O seu pai morreu com quantos anos? 90 anos. 90 anos. E para mim, Pacheco, é também uma alegria saber que tenho parente em Coroatá, né? A família Pereira, o coronel Luiz Pereira, filho de Coroatá, irmão... Só para você me lembrar, porque eu conheci, eu era menino, o coronel Luiz Pereira, ele morava ali, hoje onde é o hotel Coroatá Sul. E eu ia muito brincar com o filho dele, o coronel, não sei se tinha uma espada, ele lá, e coronel Lindo Pereira, só não estou lembrado o nome da mulher dele. Tereza. A dona Terezinha, certo. Que satisfação, eu conheci o coronel Lino Pereira, entendeu? Aqui na cidade de Coroatá, nos anos 70. Você é parente do coronel Lino? Sim, o coronel Luiz Pereira é irmão da minha avó materna, Ana Bandeira. E minha mãe é prima do meu pai. Então, eram parentes próximos. Então, quando eu fui nomeado bispo em Coroatá, eu fiquei feliz porque sabia que aqui tem parte da história da minha família. Meus pais, quando eram jovens, andavam aqui em Coroatá e eu, quando criança, ficava sempre sonhando com Coroatá. Porque lá no interior não existia trem, não existe trem. Então a gente fica achando Coroatá uma cidade romântica, onde passa o trem. Toda vez que o trem passa aqui perto, eu acho muito bonito, porque para mim é algo novo ver o trem passar tão perto da minha casa, porque quando criança a gente não via trem a não ser na televisão. Olha, eu conheci, eu era menino, coronel Lino Pereira, parente também do seu Gregório Pereira, certo? Também eu tinha uma grande amizade com o seu Gregório Pereira. Bispo, a pandemia, na época que começou a pandemia forte, o senhor teve medo de morrer, de ser contaminado e morrer, já pela nossa idade e tal? O senhor se isolou, como ficou a igreja, como ficou sua cabeça na época que começou a pandemia? A pandemia
mexeu com todos nós. E no meu caso, eu vivi momentos muito de nervosismo quando eu fui visitar uma pessoa aqui em Coroatá, já de idade avançada, e depois de 2 dias a família me liga dizendo que a pessoa tinha testado positivo. Então eu comecei, depois do telefonema, a sentir alguns sintomas, o nervoso. Fiz várias vezes exames, né, durante esse processo, porém a minha maior preocupação não é só com a minha vida, a minha preocupação é transmitir aos outros, porque mesmo como igreja, nós paramos as atividades, mas a gente celebrava a missa na capela, muito reservadamente. Você continua atendendo, eu continuei atendendo as pessoas da minha residência, e a minha preocupação era essa, não transmitir para os outros. Até hoje, realmente, eu tenho muita cautela, porque a gente não sabe, mesmo tendo sido vacinado, né, as 2 vezes, porém, a gente sempre tem muita preocupação, porque o bispo está em vários lugares durante a semana, encontra com as pessoas, muitas pessoas querem a bênção do bispo, querem pegar no bispo, quer que o bispo pegue na cabeça. E não que a pessoa quer pegar na sua mão, e aí, o que acontece? Pois é, a pessoa quer pegar na minha mão e eu não quero, e eu jamais vou negar a minha mão a quem pede. Então, por isso que eu fico sempre com muita cautela para evitar a contaminação. Chegou o ponto de você ter medo, dizendo, meu Deus do céu, se eu escapar dessa aí, naquele momento difícil, como você pensou que você poderia pegar e... Com certeza, Pacheco, vou revelar um detalhe. Um dia eu estava com medo da Covid e eu fui até o centro de Covid e lá eu lhe encontrei. Você se lembra, uma vez eu lhe encontrei lá perto. Ah, você vinha a pés, deixa eu contar a história. Você vinha na Avenida da Bandeira e eu parei de que será que é o bispo? Será que é ele? E que você de máscara, eu nunca tinha visto você andar assim, um bispo na rua tão simples. E eu cheguei, parei, você disse, é o bispo, Dom Sebastião? Aí você disse, sou ele mesmo. Rapaz, não pode, você não, pelo amor de Deus, você é aqui. Aí você, não, eu estou indo ali no centro. Daquele dia... Naquele dia eu estava preocupado, mas depois que eu vi você, eu desisti. Eu digo, agora já pensou, de repente os repórteres estão vendo aqui o bispo, então... Vários momentos da minha vida. Estava preocupado em quê? Você ia fazer o quê lá, bispo? Não, eu estava naquele dia preocupado também de ter ou não ter, de fazer um exame, de ver aquela situação. Então, vários momentos da vida eu tive, como eu já falei, várias vezes chamei médicos para fazer consulta, várias vezes fiz exames, mas graças a Deus nunca deu positivo. E para mim é uma consolação, no sentido de que, não por causa de privilégio, é porque o maior medo que eu tenho era de levar para os outros, porque eu nunca deixei de atender quem me procura nesse tempo de Covid. Nesse tempo de Covid, na época bem forte, que estava todo mundo com medo um do outro, ninguém podia tossir, que já, não, ele está, então, aquela confusão toda. Você dormia direito, a preocupação... não só com você, mas também com as pessoas da igreja? Algumas noites eu não dormi bem, até chegava a sentir frio, né? Aquela ideia do medo que faz você sentir frio, sentir mal, algum cansaço, o nervoso. Mas com orientação médica, com também os esclarecimentos, a gente foi superando, como todo
mortal, né? Porque quem é que não tem medo de uma pandemia dessa? É preciso ter muita responsabilidade, porque não é só com a gente, mas com os outros, né? O mundo todo parou, e nesse ponto a Igreja Católica foi muito coesa, desde o Papa Francisco, que fez um esforço gigantesco. Você se lembra aquela celebração sozinho na Praça de São Pedro, rezando pelo mundo todo, como também nós, bispos, fizemos decretos que até hoje ainda estão valendo, e nós ainda até hoje continuamos com esse cuidado com o nosso povo, na defesa do nosso povo. Que nós temos que ver dois aspectos. Primeiro, o combate à doença, mas nós temos também que combater as consequências. A fome está aumentando, né? A fome está aumentando. O nosso povo também, muitas pessoas estão ainda doentes da cabeça, o nervoso, a ansiedade, e aí é que entra o papel da igreja de fazer com que esse povo que está nessa situação possa levantar a cabeça. A sua diocese, quantas cidades compõem a sua diocese? Nós acompanhamos 16 municípios, que vão desde Codó até Anajatuba, de Anajatuba até Nina Rodrigues. Você dá assistência a esses 16 municípios? Eu procuro ser o pastor naquilo que pode, né? Porque como é que a gente pode realmente dar assistência a essa população, mais de 600 mil pessoas, em cidades diferentes, são 23 paróquias. Então, a responsabilidade é minha, mas quem cuida é Deus. É Ele que é o verdadeiro pastor do povo. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Quantos anos você tem hoje? Tenho 62 anos, graças a Deus. Novo. Qual o tipo de alimentação sua? Olhe, eu quero dizer para você, Pacheco, que eu tenho o privilégio de comer tudo. Carne de bode, panelada, sarapaté, feijoada. Você come tudo. Eu como tudo. Agora, eu, como prática, tenho algumas restrições. Há vários anos eu decidi não usar açúcar. Eu geralmente, se me oferece o café com açúcar numa família, eu tomo. Mas geralmente eu nunca uso açúcar em nada, nem no café, nem no suco. Não tomo refrigerante normalmente. Se um pobre me oferece, eu aceito e tomo com muita liberdade. Mas se eu posso escolher tomar açúcar, eu só tomo suco. E sempre recomendo a todos também comida, pouca gordura, pouco sal e muita fruta à vontade. Então, graças a Deus, eu procuro ter hábitos bem alimentares, muito baseados, naturais, sóbrios, sem gordura, sem sal e sem enlatados. Agora o senhor dorme que horas e levanta que horas? Muito bem. Olhe, o bispo procura realmente atender a todos. Como todas as noites quase eu tenho compromisso, geralmente eu vou dormir depois das 11 e acordo pouco antes das 6, onde logo em seguida, quando possível, eu vou fazer caminhada nas ruas da nossa cidade para poder estar bem disposto para o dia. Bispo, a última pergunta. Você fazendo essas caminhadas aí, que eu já vi você fazendo essas caminhadas, as pessoas ficam até imaginando, será que é o bispo? Ninguém pensa que o bispo, a gente tem logo na mente, né? É aquele bispo que está ali, de batina, isolado, sem estar em contato com a população. E o senhor, eu percebo aqui em Coroatá, que o senhor tem um contato direto com a comunidade.
e participa com a comunidade, anda nas ruas de Coroatá, vê as dificuldades da nossa população. E como naquele dia eu fiquei espantado. E aí, eu fico até sem pergunta para você. Você, para mim, é completamente assim diferente. Eu já até lhe falei isso, porque você anda, você vai nas lojas, você sai, você participa aqui em Coroatá. Realmente, Pacheco, eu tenho alegria de poder andar e principalmente eu vou andar nas ruas onde estão os pobres. E acontece tantas coisas interessantes. Um dia, por exemplo, caminhando, eu saí dando bom dia ao padeiro, bom dia ao comerciante que estava abrindo o comércio, e fui passar diante de um homem que estava bêbado. E eu disse comigo mesmo, esse eu não vou dar bom dia não, fiquei calado, eu não vou dar bom dia. E quando eu passei por ele, ele disse, bom dia, Dom Sebastião. Aí eu me espanto. O bêbado. Eu digo, olha, interessante, aquele que precisava do bom dia, eu não dei. E ele... Marcou isso com você? Me marcou profundamente. E ele sabia meu nome, e ele que tomou a iniciativa de dar bom dia. Então, eu acho muito gostoso sair nas ruas aqui, cumprimentar cumprimentar outro, e conversar com alguém que fala comigo. Isso é maravilhoso, porque você está perto do povo, faz o pastor ter o cheiro das ovelhas. Né? Isso, Pacheco, não é esforço nenhum, faz parte do meu ser, estar perto do povo. E, ouvindo esse povo, eu procurar saber como é que o povo vive, como é que as suas dificuldades, e ajudar esse povo a superar seus problemas. Porque a maior alegria de um bispo é quando ele está lutando pela defesa do povo. Tá aí, Dom Sebastião Bandeira, nosso convidado, eu lhe agradeço de coração pelo carinho que tem com a gente, com toda a nossa equipe. Eu fico muito feliz, muito contente. Eu acredito que vamos, das outras entrevistas, nós vamos falar até sobre os problemas da cidade, como é que está a igreja, qual é a posição da igreja sobre esses problemas. Hoje foi a nossa primeira entrevista, mas eu acredito que nós vamos ter outra para falar sobre os problemas de Coroatá e o que a igreja pode fazer, que pode alertar as nossas autoridades. Nós vamos falar sobre isso, um debate, entendeu? Sobre esse tema. Esse tema é um tema bom, sobre os problemas de Coroatá, como a igreja vê, como o bispo vê. E eu quero, até a chegada do ano, nós temos que fazer, com sua permissão, com a permissão de Deus, essa entrevista também. Muito obrigado, Pacheco, pela sua atitude de vir até aqui fazer essa entrevista. E eu quero aproveitar, se você me permite, de dar uma bênção para aqueles que estão nos ouvindo, né? Que Deus Todo-Poderoso abençoe a você que está nos acompanhando nesse programa, e que Deus lhe proteja não só do mal da pandemia, mas todo mal e perigo que sua vida pode estar ameaçada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Será um prazer tê-lo conosco para a gente falar os problemas da nossa cidade.